Olá, gente, boa noite a todos vocês que se fazem presente aqui na minha live. Estou com um convidado especial, uma pessoa brilhante e maravilhosa, chamada Dias Liu, uma figura brilhante que tende a nos acrescentar diante muitas informações, diante muito conteúdo importante que a gente precisa interagir e saber realmente quem é essa pessoa. Esse convidado especial, ele é escritor, poeta, professor de xadrez e enxadrista, um nome, um mito, uma lenda chamada Dias Liu. Estarei agora convidando a pessoa dele a se fazer presente aqui conosco. Dias Liu, por favor. Vamos lá. Dias Liu. Cadê Dias Liu? Pronto. Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, mestre. Pessoal. Tudo bem? É um prazer ter você aqui como convidado especial na minha live de Pernas pro Ar, onde acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. E você foi uma pessoa super especial a se fazer presente para a gente ter aqui um bate-papo fantástico, porque você tem muito a nos acrescentar diante de brilhantes informações e diante do seu traçado de vida, e é fantástico. Seja bem-vindo, Dias Liu. Obrigado mais uma vez. Eu aqui agradeço pelo convite. Antes de você me chamar aqui, eu estava estudando um pouquinho a zabumba, um forrozinho Que legal! Então vamos lá. Sim. E aí pode... E antes de estudar, eu estava até falando do seu programa para um amigo. Que legal. Everton, seja bem-vindo, e todos que estão aqui, seja bem-vindo. A flor da tela, fantástica essa mulher, brilhante, maravilhosa. Dia 13, terei uma live com a flor da tela, outra convidada especial. No dia 20 será Everton Sobrinho, uma figura brilhante, fantástica. Todos vocês são maravilhosos. Então, Dias Liu, vamos lá dar início a um pouco, dá para a gente saber um pouco do seu traçado de vida. Então, assim, com permissão da sua pessoa, a gente vai abordar alguns assuntos, até assuntos pessoais que você tem me relatado, e aqui a gente vai interagir da melhor forma e fazer com que você expresse muitas situações que você tem vivenciado, né? Desde a infância até os dias atuais de hoje. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: como despertou o interesse pela poesia e com quantos anos de idade você compôs sua primeira poesia? Pode ser até engraçado, mas a minha primeira poesia eu compus mentalmente aos 6 anos de idade, porque o que me cativou a utilizar a poesia como uma forma de brinquedo e ao mesmo tempo um remédio foram as dificuldades enquanto criança. E aí eu tive que utilizar essa ferramenta que é a criatividade para não ter hoje, atualmente, chamada depressão. Sim. Eu gostaria de saber de você, você ter me falado que a inspiração de compor foi uma forma de superar essas dificuldades, como você acabou de relatar. Você teria como comentar quais as dificuldades que você tem enfrentado para superar todas essas situações?
Eu vou dar um resumo breve, assim, porque são várias dificuldades a cada segundo. Desde coisas simples, que para vocês são simples, mas para mim é bastante complicado. Mas, principalmente, um fator que eu vivencio desde criança, e hoje eu posso dizer que hoje eu não ligo, que é o preconceito visual. O que é isso, preconceito visual? É quando uma pessoa julga a outra mesmo conhecendo. Aí bota aquela velha frase, né? Ah, não sabe nem nada porque é um deficiente. E aí eu sempre digo para amigos mais próximos e alunos de xadrez que a verdadeira deficiência está na mente. Quando a gente bloqueia a mente, a gente não funciona. Fantástico. Giaslio, e sobre o jogo de xadrez, como você tem acabado de falar, como despertou o interesse por o jogo de xadrez? Despertei o interesse pelo jogo de xadrez a partir de um outro jogo, que é um jogo feminino chamado Dama, que a maioria das pessoas sabem jogar, mas eu me interessei mais pelo jogo do xadrez, porque eu vi que o xadrez tinha cálculos infinitos de numerações matemáticos e também por incentivo do meu professor Augusto Paulino, que ele me deu aula no antigo projeto Escola Aberta, que foi por volta de 2001 que iniciou o projeto e durou quase 7 anos, se eu não me engano. E até hoje eu repasso os conhecimentos que ele me ensinou lá atrás, né, do xadrez, e agora mais profundo, que é o xadrez filosófico, que é uma coisa bem mais profunda. Fantástico. Arrasou, meu querido. E você, tem participado de algum torneio, campeonato de xadrez? E se sim, onde aconteceu? O primeiro torneio que eu participei foi o torneio da Rosa Silva, no shopping da Rosa Silva, que fica próximo ao Estádio dos Aflitos, e na época eu tinha 15 para 14 anos, que era a categoria adolescente. Para muitos podem ser bobeira, né, o que eu vou dizer, né? Eu, pela primeira vez desse campeonato, eu fiquei em quinto lugar, que para muitos foi bobeira na época, foi uma desvantagem, assim, foi besteira, mas para mim foi muita coisa, porque em pouco tempo que eu estava jogando, participar do primeiro torneio e ficar em quinto lugar, para mim foi maravilhoso. E, atualmente eu só estou participando de torneios online por conta da pandemia, que era para eu estar em São Paulo, participando de alguns torneios. São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. E a última parada seria Bahia. Legal, fantástico. E sobre a questão de você ser professor de xadrez, houve algum convite ou você mesmo teve essa iniciativa de ser professor de xadrez? Eu sempre tive a sede de aprender, e quando eu aprendi tudo o suficiente, na verdade, com meu professor, eu, eu decidi que eu tinha uma missão de repassar esse conhecimento que ele me passou, né, na época que ele me ensinou a jogar xadrez, e me passa até hoje. Tanto é que nós somos grandes amigos, né? E dei aula na Escola Clotilde Oliveira durante o projeto Escola Aberta, mas infelizmente a própria direção da escola, enquanto eu estava dando aula, vou dizer assim de uma forma resumida, vetou o meu trabalho, né? Porque eu estava fazendo com que os alunos e alunas pensassem. E isso, de certa forma, começou a incomodar a direção. E aí começou a dizer que estava faltando material, que não tinha chegado dinheiro para comprar material, e aí eu tirava do meu bolso para não deixar os alunos de fora do aprendizado. Muitas vezes a gente estudava do lado de fora da escola porque a pessoa que era responsável
não chegava a tempo, mas eu nunca deixei de dar aula para os alunos e Nossa, alunas na época. fantástico. Você, um responsável mesmo ali, dedicado a fazer com que o outro aprendesse, né? Isso chama-se responsabilidade. Independente da responsável pela escola ou não, você mesmo do lado de fora, você ali aplicava seus conhecimentos e repassava para o outro. Brilhante. Outra perguntinha. O que te fez gostar de xadrez e seguir em frente enquanto enxadrista? O que me fez seguir em frente no xadrez a cada segundo foi a questão da criatividade. Porque desde criança eu sempre fui criativo. E aí quando eu aprimorei o xadrez, que aí eu posso dizer que eu tive um segundo professor de xadrez chamado Roberto Figueira, que eu joguei muito tempo no Parque 13 de Maio, no centro do Recife. E aí ele e outros enxadristas na época me incentivaram a jogar xadrez, a estudar, junto com meu professor de xadrez. E aí, particularmente, pela dedicação, eu fui ganhando várias amizades dentro das partidas de xadrez, ganhando livros, ganhando, de certa forma, reconhecimento enquanto enxadrista, não profissional, mas pela minha forma de jogar. Tanto é que, até hoje, os meus amigos daquela época do Parque 13 de Maio, até hoje a gente tem uma comunicação muito grande. E pode até ser engraçado o apelido que eu vou dizer aqui, mas é um apelido, como eu já disse antes em outras lives, não é um apelido pejorativo. É um apelido de uma pessoa que é combinativa dentro do jogo de xadrez. Porque o xadrez em si, ele, além de ser um jogo, ele utiliza as quatro operações da matemática e ainda utiliza a matéria mais importante da nossa vida, que é a filosofia. Tanto é que o xadrez tem uma filosofia, né? Que é nunca subestime seu adversário. E aí isso foi que me incentivou a continuar no xadrez, a me aprofundar bastante. Fantástico. Tanto é que, voltando ao apelido, meu apelido é, dentro do jogo de xadrez, é cobra criada ou Nossa, cobra menina, então venenosa. você é um expert mesmo no xadrez, viu? Você arrasa, então. Parabéns. Jesli, certamente durante o processo de aprendizado no xadrez, sua evolução deu orgulho ao seu professor, né? Com certeza. Muito orgulho, tanto é que muitas pessoas da geração que começou a aprender a jogar comigo, deu vários parabéns a ele por ter me ensinado bastante sobre o xadrez, sobre a questão do respeito ao próximo, que eu já tinha enfincado enquanto pessoa, né? Mas com a questão do xadrez eu aprimorei mais ainda. E ele, o que deixou ele mais orgulhoso ainda, desculpa o nervosismo, porque eu estou emocionado, sim, de lembrar de bons momentos com ele, foi que um dos grandes enxadristas da época, que eu comecei a estudar para valer, que o xadrez é um estudo infinito, chegou e disse para ele assim: parabéns, seu aluno tem um grande futuro no meio enxadrístico. Que pena que o Brasil não valoriza o xadrez como deveria, ou a educação. Porque o xadrez, além de ser um jogo, ele educa. Fantástico. E essa frase não sai da minha cabeça. Fantástico. Linda sua história. E você tem lido algum livro de xadrez que você tem passado mais tempo lendo? Fala sobre um livro que você tenha lido sobre xadrez, ter um conhecimento bem mais avantajado diante de aprendizagem e como enxadrista. O primeiro livro que eu comecei a estudar foi o livro O Básico de Agostini,
Sim. que eu passei 1 ano e meio estudando para valer. E depois o segundo livro, que até hoje eu leio, mesmo estando um jogador evoluído, é Como Pensar em Xadrez. Porque ele passa a questão da teoria do jogo de xadrez, a dominação do centro, mas uma coisa principal, ele passa a você ter um autocontrole e pensar, mesmo que seja estranho, pensar no Ai, próximo. fantástico. É primordial você pensar no próximo. Quando você tem respeito por si, com certeza você terá pelo próximo. Assim diz, né? Os 10 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo. Isso é fantástico. Isso é humano. Isso é muito. E você perpassa a ser uma pessoa muito humana com relação a isso. Você se coloca no lugar do outro. Fantástico. É, outra perguntinha básica. Você tem algum livro, você como expert, né, em jogos de xadrez e como professor, você tem algum livro publicado ou em processo sobre a filosofia do xadrez? Ainda não, mas eu pretendo publicar diante de algumas formações que eu tive de xadrez, que é a formação mais profunda que infelizmente aqui no Brasil não existe, que é a filosofia do xadrez, né? Que é uma filosofia bem mais profunda, que faz você, além de ser um bom jogador, ser uma ótima pessoa. E aí eu fiz um curso muito profundo que o professor ele passava 50 minutos de teoria e 50 minutos de prática social, sem usar tabuleiro, Ah, só entendi. com a questão social que a gente vive no dia a dia. E aí mostrando as verdadeiras limitações que a gente tem no jogo e que a gente também tem na vida. E aí uma frase que ele disse, que até hoje eu uso nas minhas aulas, é: quem busca o caminho mais fácil já está Ai, que derrotado. lindo, fantástico, é verdade, viu? Concordo com você. Com base na teoria enxadrística que existe, o que você utiliza na sua vida? Eu utilizo a questão do companheirismo, né? Cada jogada, ou melhor dizendo, enxadristicamente, cada lance que um jogador de xadrez ou jogadora faz tem que ser um lance unindo as peças. E, infelizmente, meu jeito de ser, para muitas pessoas é estranho. Por exemplo, se eu for falar com Pera, só um você minutinho. O seu e aí jeito tem de ser alguém que também... parece estranho. Explica melhor. Por que parece estranho? Qual a causa que faz as pessoas pensarem ou você mostrar e fazer com que as pessoas entendam que aquilo é estranho? Explica melhor sobre isso. Por exemplo, dentro da filosofia de xadrez, eu aprimorei uma coisa que eu já tenho em mim de nascença, e aí pela minha criação de vida, mesmo com as dificuldades, é a gentileza. Além da gentileza, a questão da preocupação. E aí, dentro da filosofia de xadrez, há um tema muito interessante. Do peão até o rei, todas as peças são importantes. Então, para se vencer uma partida, tem que todas as peças estarem conectadas em um Boa noite, só Kleber. movimento. E aí, eu uso essa questão no dia a dia, por exemplo. Eu procuro saber como é que você está, não é com interesse de algo, mas é justamente procurar saber como é que você está. Se vamos fazer qualquer outra coisa, Boa eu noite. pergunto antes se você vai ter alguma atividade. Se não dá para eu ir, eu ligo. Coisas simples que nos dias atuais são esquisitos, né? O se preocupar com o próximo, ter carinho,
né? De verdade, sem querer nada em troca. Porque o professor dizia, se você une as peças para poder chegar à finalização do jogo, que é o checkmate, você tem que fazer gestos simples para que você, mesmo que seja em pequena proporção, possa mudar a sua Uhum, realidade. compreendo. Certamente você, como um profissional, como um jogador, como aí um campeão, né, de jogo de xadrez, você certamente tem assistido vários filmes, né? E se tem assistido, qual foi o filme de xadrez que mais te chamou a atenção e fez você entender que está no caminho certo? Foram dois filmes. O primeiro filme foi o filme Lances Inocentes, que a tradução desse filme se chama Em Busca de Bob Fischer, e a série mais atual da Netflix, que é o Gambito da Rainha, que é uma abertura de xadrez que o nome é O Gambito da Dama. E aí é justamente na parte final desse filme, do Gambito da Rainha, que em vez de as pessoas que estão observando a partida dela, principalmente o locutor, exaltar ela enquanto jogadora, ele denegrina a imagem dela por ela ser uma Nossa! mulher. E isso, na minha fase, enquanto enxadrista, enquanto carreira de percussionista, questão cultural, isso aconteceu muito na minha vida. E hoje eu brinco como se estivesse brincando de amarelinha, vamos Uhum. dizer assim, de uma forma mental. Então, esse filme, O Gambito da Rainha, ele me chamou bastante atenção. Por quê? Porque as pessoas que assistiram e prestaram bastante atenção nesse filme, tem uma parte do filme que ela se entrega à bebida justamente pelo fato de perder a mãe dela. E aí, as pessoas que estão mais próximas, que se dizem amigos ou amigas, não conseguem entender. Só uma amiga que viveu com ela num orfanato é que consegue entender e vai visitá-la. E aí ela começa a enxergar que está no caminho certo. E aí é uma coisa que minha mãe sempre fala: quanto mais dificuldade, melhor o aprendizado. Porque você está no caminho certo. E aí é justamente na cena final do filme que ela ganha para o adversário, que é russo, e ela ganha uma modalidade que nenhuma das mulheres na, na época dela quer, que é um torneio aberto, que é sem categoria de idade ou gênero. Uhum. Lindo, fantástico. Ah, eu tenho que assistir esse filme, tá? Fantástico. E com relação honra ao mérito, né? Você certamente tem muitas medalhas aí ganhas em campeonatos, né? Fala um pouco da que mais te chamou a atenção e que te fez participar diante desse campeonato e a medalha que mais você, claro, certamente você aprecia e tem amor a todas, mas a que mais foi assim, que te puxou mais a memória na questão do jogo e você ter e levar esse prêmio? A medalha que me chamou mais atenção e por ter levado esse prêmio foi a minha primeira medalha, como eu falei antes, que foi a medalha que eu fiquei em quinto lugar. Por quê? Eu fui da maneira mais simples para esse torneio e só tinha pessoas gabaritadas extremamente no xadrez, principalmente na minha categoria, que era a categoria adolescente, que era de 13 até 16 anos, se eu não me engano, na época. Eu não sei como é que está agora a questão da federação em relação a essas divisões,
Mas essa me chamou bastante atenção e hoje eu tenho muito orgulho dela, porque eu fui da maneira mais simples. Sandália, short e uma camiseta. E os jogadores que eu enfrentei, todos eles tinham professores. E eles ficavam surpresos com a maneira de eu jogar no tabuleiro. O último torneio que eu participei online, um dos jogadores da Rússia me elogiou, porque eu joguei uma abertura totalmente desconhecida, que é uma abertura que a maioria dos jogadores conhece, que conviveu comigo, que é uma abertura posicional, que é uma abertura chamada Marangueta. Foi um amigo que já não está mais conosco, criou e jogava com a gente lá no Parque 13 de Maio. E aí eu desenvolvi diante das teorias que eu já tenho na cabeça do xadrez básico. Fantástico. Você tem participado de alguma Paraolimpíada? Eu participei há muito tempo atrás, como atleta de corrida, né? Em cadeiras de roda, que o treinamento era muito mais pesado. Pessoas que me conhecem há muito mais tempo sabem que Seja bem-vindo. antes de ter ônibus adaptado, eu saía da minha casa e ia, vamos dizer assim, para a encruzilhada rodando a cadeira. E isso era uma forma de eu me exercitar, né, como atleta, para quando chegar lá na equipe já estar aquecido. E aí eu saía da minha casa para Jaqueira, na cadeira de rodas, que era bem mais pesada, e depois ia para o derby treinar. E quando chegava no derby, pegava o ônibus no braço, né? Sentava na escada do ônibus e puxava a cadeira. E assim também fiz várias vezes só para tocar maracatu. Sim. Também não só jogo xadrez. Vamos entrar nesse assunto já já. Sou batuqueiro de maracatu também. Mas assim, em questão da Paralimpíada, esse foi o meu último treinamento, porque assim, eu saí por falta de incentivo não a mim, mas ao espaço onde eu treinava. Porque chega uma hora que você cansa, você retirar do seu bolso para manter o espaço e fazer o que você gosta é extremamente complicado. Chegou uma hora que o tempo diz assim, ó, agora eu vou te apertar na tua questão financeira. E aí eu parei por conta disso, né? Mas já fui fazer encerramento com os Batuqueiros do Silêncio, que é um grande amigo, né? Que está nesse projeto já há 10 anos, que é Batman. Em 2016, eu fui convidado por ele para ir para o Rio de Janeiro fazer o encerramento das Paralimpíadas. E a gente já fez vários outros trabalhos juntos, perfeitamente. Bacana. Você falou no ponto aí sobre maracatu e eu queria que você me falasse sobre um pouco do grupo de maracatu que você tem participado, né? E isso tem te feito muito satisfeito, isso tem te feito superar essas limitações que você enfrenta, que até então isso não é um problema para você, onde a poesia também tem te feito superar, né? Essas situações que você carrega desde a infância, que você não leva em consideração isso como algo que impede de você ir adiante e você em busca de crescimento e de interação social e de estar no meio social, interagindo como esportista, como um profissional, como uma pessoa que em momento algum estará impossibilitado de seguir adiante sobre N coisas que você tem enfrentado, mas que isso não é um bloqueio para a sua pessoa. Então, sobre o maracatu, fala um pouco
do que você tem participado, desses grupos de maracatu que você tem participado, e quando deu início? Meu primeiro início com a questão do maracatu foi há 23 anos atrás, no meu primeiro incentivo percussivo, que foi num projeto É. chamado Refazendo, que existia um grupo chamado Perco Refa, que na minha geração foi o primeiro grupo feito por pessoas deficientes, chamadas na sociedade, e pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência. E aí, Rafaela Oliveira, que estava aqui conosco na última conversa que você me chamou, participou. Júlio Henrique e várias outras pessoas participaram desse grupo maravilhoso, que eu também aprendi bastante. Mas a minha iniciação percussiva afro foi com Maria Helena Sampaio, né? Na época eu tinha 10 anos de idade. E aí, por ser uma pessoa muito persistente para aprender, Essa percussão ela foi uma aula que você conversou. teve sobre percussão afro, que você tinha essa idade? Sim, sim. Na época que eu tinha 10 10 anos, anos. o, o projeto o projeto Refazendo, ele tinha a ideia de colocar pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E aí Maria Helena Sampaio, ela ministrava esse grupo dando aulas de percussão afro, que é maracatu, afoxé e outros ritmos da do segmento, na verdade, africano, né? E aí ela vendo que eu queria realmente aprender, ela conversou com a coordenação e aí incluiu um transporte para me levar para as aulas e me trazer em casa, porque eu estudava de tarde, fazia fisioterapia à noite e de 7 da manhã até meio-dia, eu e outra turma tinha aulas com ela, percussivamente. E aí, para não perder as matérias da escola, eu passava a madrugada estudando, né? E aí ela viu que eu chegava cedo, e as pessoas que me conhecem mais profundamente, esses amigos que eu citei, e outros amigos, né? Eu não vou recordar o nome, porque senão, agora no momento, que são muitas pessoas que eu conheço, né? E Alex, bem, aí ela viu, como eu falei antes, ela viu a minha persistência, né, de sempre chegar cedo, em todas as sambadas, em todos os eventos culturais, eu sempre chegava cedo. olha, Tipo, se o evento começasse 7 horas, 15 para as 6 eu já estava no evento. fantástico, arrasou, Diasli. Isso, isso pela questão do ônibus, né? Porque não tinha a questão da Uhum, adaptação. Então eu já me prevenia em questão da demora do ônibus, da queimação de uhum. parada, né, e várias situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí ela viu essa persistência e aí falou com a coordenação para eu ter um transporte público para me trazer, não, uma pessoa responsável para me trazer em casa e me levar para o curso. E aí, após esse término do curso, que eu comecei a iniciar no grupo, também aprendi muita coisa, né? Passou no grupo para dar outras oficinas percussivas. João Alencar, Walter, não é Walter do Estrela Brilhante, é um outro Hum. Walter, e várias outras pessoas percussivamente para passar o conhecimento. E aí o meu primeiro grupo de maracatu
que eu participei, que comecei a me mostrar na cena, foi o Maracatu Tupinambá, é, que é, que é o maracatu, que é aqui próximo da minha casa. O segundo maracatu foi o Leão da Campina, né, que é lá do Ibura, e eu passei 3 anos nesse maracatu. E o ensaio do maracatu era de 7 da noite. Eu saía de casa faltando 15 para as 3 da tarde e chegava no Ibura 15 para as 6 da noite. Isso por conta do trânsito, queimação de horário, como eu já disse antes. E aí, quando dava 15 para as 9, eu tinha que ir embora para casa, para poder pegar o último ônibus que tinha a cadeira de rodas. Aí eu chegava aqui na minha casa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e aí no outro dia curtia as sambadas de coco, as cirandas, os movimentos culturais, ou quando tinha torneio, jogar. Sim, compreendo. Diaslil, você tem tocado no assunto com bastante frequência aqui sobre seu problema, não um problema, mas eu digo algumas limitações que você tem, entrando um pouco no seu particular, se possível, você poderia relatar um pouco sobre essa limitação que você enfrenta e que você, dentro da poesia, você busca superação, dentro do maracatu e diante de outras coisas, você busca superar essa limitação. Você pode aqui comentar com a gente quais são essas limitações para que os espectadores, os meus seguidores, compreendam do que se trata, se possível, claro. Eu, nas... eu vou falar de uma forma resumida, porque eu sei que também você tem várias outras perguntas, mas eu nasci com uma raridade chamada pele de vidro, que é semelhante a ossos de vidro, mas de uma forma mais grave, que limita o corpo por inteiro. Por exemplo, não posso tomar café porque eu fico tremendo. De forma alguma eu posso tomar café. E não posso beber, apesar de que quando eu era adolescente eu bebia. Mas quando era no outro dia eu ficava com o estômago queimando. E não posso sentir cheiro de cigarro ou usar perfume muito forte. Porque além de usar perfume muito forte com o álcool, o cheiro me sufoca e o álcool fere a minha pele. Eu tenho todo um cuidado. E aí eu tenho todo um cuidado caseiro, né? E o mais grave de todos é quando eu tenho algum problema de saúde, tipo gripado ou qualquer outra coisa do tipo, eu não posso tomar nenhuma questão de medicamentos, porque meu corpo automaticamente rejeita. Então esse para muitos pode ser uma tristeza, assim, de querer desistir da vida, de Você jamais, parar querido, de fazer as você tem coisas. um ego, você tem um super ego, você é brilhante, você é fantástico. Já estivemos conversando em outros momentos, em particular, e você já me relatou situações que até então, diante dessas limitações, se fosse uma outra pessoa, já teria cessado a vida. E você tá aí, ó, lindo, maravilhoso. Gente, só um minutinho. Gente, eu quero aqui dizer para vocês que eu estou recebendo muitos convites para participarem desta live, mas infelizmente eu não vou poder chamar nenhum de vocês porque eu estou com um convidado especial. A live é dedicada a ele. Essa live foi exclusivamente para que a gente pudesse aqui entrar num bate-papo, numa interação, fazendo com que Diaslil relatasse todo o seu traçado de vida. Infelizmente, eu não vou poder colocar vocês na live, tá?
Somente Dias Liu, que é meu convidado especial, e aqui estamos discutindo, aqui nós estamos interagindo sobre um assunto, sobre o seu traçado de vida, e infelizmente eu não posso aceitar os convites de vocês. No momento, não, mas a gente pode marcar um outro momento para que todos que estão aqui mandando convites participem, tá? Por favor, dê continuidade, Dias Liu. E aí, só dando conta, aí essa limitação, ou dizendo socialmente, é a minha motivação para viver. Porque desde criança eu tenho essa limitação física, né, não aparente, mas pessoas mais próximas conhecem. E eu estou sempre sorrindo, brincando, tirando onda. E pode até ser estranho, mas pessoas mais profundas, como a Rafaela, como o Júlio Henrique, Tiago Félix e outros amigos e amigas, sabem que quando eu vou brincar maracatu, eu brinco de verdade. Até com um instrumento eu sou outra pessoa. Gente, vamos apertando os Totalmente coraçõezinhos diferente. aí. A live tá linda, tá elegante, tá maravilhosa. Maria Dantas, bem-vinda. Kleber luxuoso. Vamos lá. Tota- Totalmente diferente quando eu estou brincando com os instrumentos ou quando eu estou cantando alguma das minhas Maria, composições. não E posso aí, convidar você, por querida, ser tá? É um convidado especial. Acabei de falar, me desculpa, tá? E aí, como eu falei antes, por ser criativo Dani, mentalmente, você. sempre gostei de compor. Sempre. E muitas pessoas que eu convido estão conosco, sempre me chamavam para brincar. Um outro colega que eu lembrei agora, que era meu parceiro de batucada, Douglas, que era também uma pessoa que tinha uma limitação Aguarda, física, que Dani. ele usava muletas, e ele tocava caixa, tocava alfaia e outros instrumentos. E a gente estava sempre junto, se divertindo. E aí um espaço que também eu aprendi muito, muito, muito mesmo, né? Conquistei vários amigos e ganhei várias amizades, foi o Traga Vasilha, né? Que é um movimento cultural que por conta da pandemia está parada, né? Tá parado Cheiro, Maria, fica aí. toda sexta-feira, que acontece toda sexta-feira. Quando eu comecei a ir para o Traga Vasilha, era maravilhoso, porque começava de 11 da noite e até quem pudesse fazer batucada. E eu ficava até de manhã com a turma que podia, né? E voltava para casa na base da munheca, cansado, com um instrumento nas costas, sorrindo, brincando, como se nada tivesse acontecendo. E até hoje minha paixão com minhas composições, participando. Jesliu, sua conexão, eu acredito que sua conexão não esteja Oi. tão boa. Procura fazer com que fique a voz. Não, eu Tá me ouvindo eu bem? tô lhe ouvindo bem, tô Uhum, vendo as mensagens bem, só que tem uma hora que você está falando que corta a imagem, como uhum, aconteceu outros dias. E aí eu também estou preocupado nisso, por isso que uhum. teve uma hora que eu parei. Espero que não tenha atrapalhado na Sim. fala. E só para complementar, atualmente estou fazendo trabalho com composições autorais no grupo Coco Vermelho, que é lá do Cajueiro Seco, mas também tenho Já ia te fazer essa um pergunta. trabalho autoral
Você já está se Também tem um antecipando, trabalho mas legal. autoral. Vá lá, siga adiante. Também tem um trabalho autoral. Os coraçõezinhos, Sou vamos. discípulo, né? Sou discípulo do mestre Zezinho de Casa Amarela, já há 7 anos, né? E contramestre dele, e aí é uma regra, quando o mestre não está, o contramestre é mestre. E aí por isso que eu uso o título de mestre, mas não é por isso exato, de Uhum. cantoria de corpo de sala. Né? No dia 9 de junho de 2014, que meu padrinho já faleceu, esse batismo aconteceu de 2 horas da tarde, no dia 9 de junho de 2014, e terminou às 7 horas da noite. E dentro desse batismo eu aprendi muita coisa. E aí a questão do corpo de sala é total. Você não pode chegar com coisa escrita para cantar. Você tem que tirar, como os mestres dizem, né? Tem que tirar da cachola. Se você não tira da cachola, vem com algo copiado, o mestre... E aí Nossa, a você tem conexão que não tá legal. Não sei saber se é a minha, se é a dar... do Jaslio. Tá melhor agora, meu querido? Agora sim, tá ótimo, tá ótimo. E aí, como eu estava falando, e aí é por isso que eu tenho esse título de mestre. Eu uso nas minhas composições Uhum. poéticas, tanto da poesia como musicada, o título Mestre Lio Dias. É justamente por conta desse batismo de cantoria. E dentro do xadrez, Jaslio, mestre o Kleber da está estratégia e comentando que combinação. é a sua conexão que não tá legal. A minha tá indo bem, né, Kleber? Oxi, Eu percebo que somente a sua não tá indo bem, Jaslio. Procura se aproximar. deixa eu ir aqui para uma posição. Sim, tá bem. Melhorou? Agora tá bem. Sim, sim. Melhorou? Pronto. É, e aí, como eu estava Dani tá aí. explicando antes, dentro do xadrez eu sou considerado mestre por amigos e mestres do xadrez como mestre da estratégia, por jogar sempre com uma peça a menos Nossa, no jogo. olha! Arrasou! Jaslio, vamos lá agora. Voltando para a parte poética, voltando para a sua interação, para esse desenvolvimento como escritor, eu gostaria agora que você me falasse se você tem ideia de quantas poesias você tem já aí, quantas poesias você já tem criadas, e sei que todas estão memorizadas nesse seu computador ambulante. Mas recita uma das poesias que mais tem te chamado a atenção dentre todo esse tempo que você, como poeta, tem composto. Por favor. Eu vou recitar uma poesia que eu Quero fiz na antemão época, agradecer a que quando eu você tem tinha... ontem criado, tá? A minha pessoa. Sinto-me Uhum. lisonjeado e muito agradecido. Foi linda, 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 linda mesmo, Diaslil. Muito obrigado. Por nada. E também entrou aqui um grande amigo Orla, e parceiro Orla musical, Oficial. Orla, Seja bem-vindo, isso, Orla. que a gente, que a gente também já fez várias batucadas juntos, muita aventura cultural juntos. E aí, respondendo a sua poesia, a sua pergunta, poesias eu já tenho, assim, Jaslil, procura melhorar essa tua passa, conexão, rapaz.
Ó, deixa eu botar aqui, macho. Deixa eu sair aqui pra ver. Só você ficar com o celular aqui na mão. Tá Porque só ótimo, assim. tá Melhorou ótimo. agora? É porque aqui tá querendo Ah, chover. sim. É por isso que tá ruim assim. Então vamos lá. Aí eu tô usando a Sim. conexão da residência. E aí, assim, respondendo a sua pergunta de quantas poesias, atualmente, se eu for dizer a numeração, eu sei que você e muitas pessoas que estão nos assistindo vão ficar surpresos. Mas, atualmente, eu tenho 4.782 poesias. Arrasou, querido. Vamos nos corações, olha aí Jaqueline dizendo, e os corações que não param, e os comentários. Vamos lá, gente. Dias Liu é um nome, um mito, uma lenda. Fora as poesias que eu sempre crio todos os dias. Né? Todos os dias eu estou criando poesias, composições novas. E assim, eu não consigo Você parar de todo dia está escrever e compor. inspirado. Sempre que eu falo com você, você está inspirado. Isso é brilhante. Vai lá. Aí, uma poesia que me chamou a atenção, que eu fiz quando criança, sim, por volta de 11, 12 anos, na verdade, foi uma poesia que hoje eu tenho o título, mas na época eu coloquei, que foi a 144, que foi uma poesia como se fosse duas pessoas. E aí eu fiz assim, muitas coisas. Sei que você já passou. Não precisa me dizer nada, dá para ver no seu olhar todo o sofrimento, toda a angústia, toda a amargura que você passou lá atrás, eu também já passei. Por isso, não adianta desejar vingança, ter ódio ou rancor de alguém. Isso só vai escurecer sua alma, só vai enfraquecer seu corpo. Por isso, preste atenção nas atitudes que você pode tomar hoje, pois se chegar à minha idade, pode ser que você não consiga nem dizer assim: estou uma pessoa arrependida pelos atos que cometi no passado. Por isso, estou te dando esse alerta antes que seu corpo, sua alma, mas principalmente seus sentimentos estejam machucados. Por isso, tenha calma, pense muito bem em cada atitude que você faz, pois apesar de ser tão velhinho, já vivi tudo o que você viveu, meu nobre rapaz. Arrasou. Arrasou, Essa Diaslio. Essa foi a que mais chamou a atenção diante de todas essas composições que você tem, hein? Linda, uhum, linda, composições linda, poéticas, linda, sim. linda. E aí, e Gente, aí, eu não posso eu tinha aceitar medo. o convite. Ele é meu convidado especial. A gente marca em um outro momento, tá? Sim, E aí, quando eu era criança, eu tinha medo de recitar essas poesias, porque imagina uma criança recitar uma coisa como verdade, essa. verdade. Diaslio, agora vamos lá. É, Antes que a gente finalize esse momento interativo brilhante e maravilhoso, Diaslio, tá ouvindo, querido? Pronto, antes que a gente chegue ao fim desse momento interativo, eu quero agora entrar aqui num joguinho bem rápido com você e em seguida, eu acho que eu vou chamar logo antes desse jogo rápido, uma amiga que reside em Brasília chamada Dani Rezende.
que ela está com um projeto Cesta que Alimenta, e ela está fazendo uma campanha, e eu vou chamar ela aqui um minutinho, somente ela, vou abrir essa exceção para que ela fale sobre esse projeto Cesta que Alimenta, tá? E aí a gente dará continuidade, tá, Diaslil? Você se faz presente, Dani, por favor. Vamos lá, Dani. Vou enviar um convite só para ela falar um pouco sobre Cesta que Alimenta, e ela vai aqui dizer, explicar para todos como isso vai acontecer. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Você é uma exceção nessa live, porque o convidado especial chama-se Diaslil, mas você, como uma profissional que faz trabalhos de design gráfico, que fala um pouco também, mas a principal história é sobre o projeto Cesta que Alimenta. Fala um pouco, Dani, por favor. Olá, boa noite. Que live maravilhosa. Tô adorando as histórias, o filme, o seriado, um grande campeão aí de xadrez, a minha maior vontade de aprender a ser mestre em xadrez. E olha aí, ó, um beijo, admiração, gostei muito, você tá de parabéns. Então, eu sou a Dani Rezende, sou aqui de Brasília, sou amiga há anos, há 1000 anos de Clécio, e tô fazendo uma parceria com ele nas lives dele, sendo a design gráfica dele, fazendo os fly para ele, com o maior prazer. E aí tem o meu projeto, que eu estava falando com o Clecinho, que é o projeto Cesta que Alimenta. Eu sou pastora e eu vejo que a gente não pode só levar o alimento espiritual, a gente precisa levar o alimento para a mesa. E nesse momento difícil que a maioria das pessoas estão passando, eu resolvi retomar o meu projeto Cesta que Alimenta. Tá aí no fly do Clecinho, das lives dele, Cesta que Alimenta, e tem o Pix, que é o número do meu telefone. Especial Diaslil. Exatamente. E aí tem o Pix, né, que as pessoas quiserem contribuir para o projeto Cesta que Alimenta, para a gente levar alimento para a mesa das pessoas que têm necessidade, seja em qualquer lugar, amigos, porque assim, eu e o Clecinho fizemos a parceria, e esse Pix ele vai ficar uma conta separada, o número do meu telefone, o projeto Cesta que Alimenta. O número do telefone é 61982053115. Nem tem erro. 3115 o final, 982053115, 61, que é de Brasília. E aí, em todo lugar do país que tiver a necessidade dessa cesta de alimento, a gente vai ficar com esse fundo do projeto de contribuição entre amigos, e onde precisar a gente vai enviar o Pix no valor da cesta básica, ou do leite, ou da carne, o que a pessoa precisar. 61 982 sim. 05 3115. 05 31 15. Eu vou fixar esse Pix. Esse é o Pix do projeto Cesta que Alimenta. Temos o banner aí. E é um projeto que eu quero contribuir com você para que a gente possa levar o alimento para que a pessoa tenha uma dignidade de vida, mesmo neste momento difícil que nós estamos passando. Arrasou, querida. Muitíssimo obrigado por sua participação. Fantástico. Diaslil, parabéns. Obrigado, eu quero uma poesia para mim também, hein? Tchau, Clecinho. Um beijo, obrigado. Muito obrigado. Contribua, hein? Cesta que Alimenta. Tá aí, gente, tá fixado, tá? Cesta que Alimenta, o Pix. Se vocês aí quiserem ajudar, tá aí o Pix da nossa querida Dani, para vocês ajudarem, tá? E vai ajudar bastante, muita gente que tá necessitando,
Muito obrigado, Dani, por sua participação. Eu que agradeço. Beijo. Sucesso, Beijos. hein? Obrigado. E aqui a gente dará continuidade com você, Diaslil, que é o meu convidado, o nosso convidado especial. Dani, é só sair aí no xizinho, você sabe como sair, né? Pronto. Diaslil, agora a gente vai para um joguinho bem rápido, tá? Para a gente finalizar nossa live, que está sendo linda e maravilhosa. Vamos aí levantando os coraçõezinhos. Eu queria saber de você um sonho. Diaslil. Tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. A maioria deles eu já realizei, por exemplo. A conexão do Diaslil não tá legal, gente. É a minha ou é a do Dias? Não tá legal. Vamos lá. Estou. Respondendo sua pergunta, a maioria dos sonhos que eu poderia sonhar já foram realizados. Só tem alguns que ainda não foi realizado, que um deles, que infelizmente não aconteceu, que foi a realização do meu primeiro livro de poesia, que eram poesias do livro Mestre, sua conexão não tá legal, mestre. Foi possível realizar esse sonho pela questão financeira. Pela questão, como você sabe muito bem, que é a questão gráfica para realizar esse sonho. Que eu coloquei dentro desse livro várias poesias, como eu falei antes, que eu escrevi mentalmente quando criança. E da primeira até a 119 que eu coloquei nesse pequeno livro. E o segundo livro que eu pretendia colocar na rua, e aí eu sei que vai chamar a sua atenção e de todos que estão aqui assistindo, é chamado Correntes, que é um livro todo voltado para mulheres. Pode ser engraçado, mas eu tenho costume, como a gente já conversou outros momentos no privado, eu tenho costume de escrever poeticamente como se fossem personagens, como se fosse uma mulher, como se fosse um velho, como se fosse uma criança inocente. E aí dentro desse livro tem várias poesias de mulheres falando relatos da vida. Fantástico. Outra perguntinha. Um arrependimento? Um dos arrependimentos que hoje eu tenho, mas foi um aprendizado, foi de não me limitar. Porque pode ser até engraçado, mas as pessoas que estão de fora nunca vão lhe elogiar pelo seu talento. Sempre vão falar negatividade pela questão da limitação. Independente se a pessoa é física ou mental ou não tem nenhuma limitação visual, mas sempre as pessoas sempre vão falar negativamente, nunca vão exaltar pela sua qualidade. Abrindo aqui um parêntese, sempre existirá comentários destrutivos, independente de limitações ou não. Existem pessoas e pessoas.
E tipos de pessoas que só fazem comentários destrutivos, a gente releva, a gente não leva em consideração e jamais isso nos impedirá de ir adiante e ir em busca do crescimento. Isso não importa se você tem uma limitação, se você é um cadeirante ou não. Isso não acontece somente com você, não. Isso acontece comigo, isso acontece com N pessoas, tá? Não somente por você ser um cadeirante, por você ter suas limitações. Essas críticas, elas vêm para nos construir, elas vêm para nos acrescentar. E são através delas que a gente faz e entra como um exemplo de que aquilo jamais nos abaterá, tá? Então, não leve em consideração que isso é somente com você, é com todas as pessoas. E aqui nós estamos grandiosamente, e você aí, com seu conhecimento fantástico, dentre milhões de pessoas que têm uma qualidade de vida, que tem uma qualidade física, que tem uma locomoção normal, e enfim, mas não tem o conhecimento que você tem. Isso está entre milhões de pessoas, sabe? Então, sinta-se, vanglorie-se diante disso, porque você é maior do que todas estas pessoas que vêm aqui querer diminuir a você, a mim e a quem quer que seja. Isso é um exemplo. Vamos ali levar como uma construção boa. E aí a gente faz com que estas críticas destrutivas nos acrescente. Uma outra perguntinha. Um defeito, meu querido. Só o defeito. Olha, um arrependimento. Um arrependimento profundo. Particularmente nenhum. Um arrependimento profundo assim, nenhum. Porque é como eu falei antes, da questão do arrependimento, acontece isso quando adolescente, porque você sabe que adolescente não tem a maturidade como eu tenho hoje. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu desloquei o braço. Eu desloquei o braço e queria desistir de tudo. Pelo fato de ter... Pode ser até engraçado, mas já aconteceu situações que eu vou relatar aqui para vocês, de eu ter caído de cima do ônibus. De cima o que que tu foi fazer em cima desse ônibus, Diaslio? Na verdade, a pessoa que estava conduzindo a placa elevatória apertou os dois botões ao mesmo tempo. E aí, quando eu não tinha experiência na época, eu chamei várias palavras negativas. Né? E passei vários dias com o braço imobilizado, assim. Podia não aparecer, mas eu não movimentava, porque estava fora do lugar. E isso, para mim, hoje eu uso como aprendizado. Por isso que eu falo que é um arrependimento, mas que hoje eu uso para brincar. Um exemplo, arrependimento profundo na sua pergunta, hoje eu não tenho nenhum. Porque eu já passei tanta coisa, que hoje nada mais me abala. Se tiver algo me incomodando, eu não vou deixar... Arrasou, somos dois. Gente, eu agora aqui deixo o espaço aberto para vocês perguntarem. Diaslio está aberto a responder as perguntas. Então, a gente tem 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês aqui fazerem perguntas. Por favor. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Esse mestre, essa pessoa fantástica que vocês viram, vocês perceberam aí o grande conhecimento, o enxadrista, um mestre, um professor, uma pessoa que já tem enfrentado muitas dificuldades e superações. Isso é que é o mais brilhante de tudo.
Aqui está aberto as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer, Diaslio? Se não, a gente encerra a live. Eu agradeço a todos. A live foi linda, brilhante, maravilhosa. Eu quero agradecer por demais a você, Diaslio, por você ter aceitado o meu convite e aprendemos por demais com você. Mestre Diaslio, alguém está pedindo, Dulce Esteve está pedindo que você mande um beijo para ela. Beijo, beijo, minha querida. Como eu chamo, no particular Dulce, mas eu chamo ela intimamente como Duducha. É um apelido carinhoso, né? É uma grande poetisa. Depois Tem um vamos trabalho lindo conversar, também. Dulce. Uma poetisa, muito, muito bonitos os trabalhos dela e sempre que possível a gente brinca poeticamente, construindo Lindo. histórias. Diaslio, eu quero agradecer por demais a sua participação. Muito obrigado, Dulce. Muito obrigado, Diaslio. Você foi fantástico. Você nos ensinou bastante. Você foi um acréscimo diante de muitos conhecimentos. Kleber, muito obrigado. Olha aí, Diaslio. Kleber está desde o início conosco, tá? Um abraço para você, Kleber. Eita, que maravilha! Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Diaslio, e até a próxima. Não deixem aqui, gente, de vocês realizarem um Pix para Cesta que Alimenta. Vamos fazer com que pessoas que estão necessitadas nesse momento tão difícil. Eu iria entrar num contexto da pandemia, mas aí a gente entra em um outro momento, tá? Um grande abraço a todos vocês. Principalmente a você, Diaslio, por ter aceitado o meu convite. Você foi fantástico. Quero aqui te dar um grande beijo. Sinta-se beijado e abraçado, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo maravilhoso convite que você me fez e agradeço a todos e a todas que estiveram presentes do começo até o fim da nossa conversa. E aí Por gostaria de favor. deixar uma mensagem poética, como eu deixei para um amigo que eu estava dando aula da filosofia de xadrez. E aí eu disse para ele e vou dizer para todos vocês: quanto mais vocês enfrentam as dificuldades, mais vocês evoluem. E a pior fraqueza que uma pessoa pode ter, pode até ser brincadeira, mas é como eu disse para ele, é quando uma pessoa busca obter vantagem e buscar o caminho mais fácil para alcançar os seus sonhos, seus desejos. Porque na hora que o tempo cobra, fica sem estrutura para poder crescer. E aí foi o que eu disse isso a ele hoje. E se Deus assim permitir, estarei com ele num encontro de enxadristas representando Pernambuco. E aí essa mensagem que eu deixo para vocês, e vou deixar um trecho, Por favor, se assim você me a live é permite, toda sua. Clécio. É nossa, é de todos. Um trecho de uma composição antiga, para todas as minhas amizades ouvirem, que eu cantava, que o título dessa composição é Hoje o Mar Está para Peixe. Por favor. E aí ela começa assim: hoje o mar está para peixe, lá vai o pescador, com a sua rede, pescar para o seu amor. Acorda às 4 da manhã, antes do galo cantar, prepara a sua jangada para entrar em alto mar. Dá um beijo nela e diz para ela que no fim da tarde vai chegar. E aí, musicalmente, só para encerrar, hoje o mar está para peixe, lá vai o pescador, com a sua rede pescar para o seu amor. Acorda às 4 da manhã, antes do galo cantar,
prepara sua jangada pra entrar em alto mar. Dá um beijo nela e diz pra ela que no fim da tarde vai chegar. Essa composição foi a minha primeira composição com 6 anos de idade. Arrasou, meu querido! Você sempre surpreendente. Muito obrigado, Dias Lio. Muito obrigado. Obrigado em especial a você e a todos que aqui estiveram conosco desde o início dessa linda e brilhante live. Alguém que já chegou do meio até o fim, se quiserem assistir, ela estará salva no meu feed do Instagram. Também estarei publicando no meu canal do YouTube, tá? Um grande beijo. Essa live será salva sim, Gabriela. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Dias Lio. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite a todos. Beijão.